Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou Fernanda Felan e hoje eu vou compartilhar 3 exercícios essenciais para tornar sua TPM produtiva. Vamos lá? Bom, para começar esse papo, eu quero que você tenha um conceito muito claro aí na sua cabeça, tá? O conceito do que é ser uma mulher produtiva. Ser produtiva, para mim, é estar caminhando em direção ao alcance dos seus sonhos, respeitando os seus tempos internos e sem deixar o que é importante pelo caminho. Então, são 3 coisas que eu estou falando aqui, que eu estou chamando sua atenção, né? A primeira é você ter clareza da onde você quer chegar e você estar dando passos em direção a isso, né? A segunda é você conhecer e respeitar os seus limites em cada uma das fases do ciclo, né? E a terceira é você ter clareza do que é importante para você e do que não vale a pena manter na sua vida e começar a aprender a dizer uns não, né? No meio dessa caminhada. Lembra que quando a gente diz não para o outro, a gente está dizendo sim, na verdade, para a gente mesmo. Então, eu entendo hoje que produtividade não tem nada a ver com ficar realizando atividades aí o tempo inteiro, né? Pelo contrário, eu entendo que mais vale uma ação inspirada do que 1000 ações aí com base em motivações externas. E aí você deve estar perguntando, mas o que seria uma ação inspirada, né? Uma ação inspirada é uma ação que vai te levar por um caminho de menor resistência em direção àquilo em direção ao lugar onde você quer chegar. Fernanda, caminho de menor resistência, que viagem é essa, né? Pensa o seguinte: é uma ação que vai te levar por um caminho mais tranquilo, mais suave. Então, eu quero te trazer para um lugar para começar a tirar essa ideia de que para a gente alcançar o que a gente quer tem que ser um caminho muito árduo, de muito trabalho duro, de não sei o quê, né? É claro que a ação faz parte, é o nosso meio, né? De tornar as coisas reais aqui nesse mundo físico, mas essa história aí de ter que ficar fazendo muita coisa de trabalho árduo vem muito de um lugar de achar que eu só tenho valor se eu tenho uma vida muito difícil, um trabalho muito árduo. E eu quero te convidar a desmistificar isso aí, tá? Então vamos lá. E como eu tenho acesso a essa ação inspirada? Vamos lá, vou te contar. A primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar a sua vibração antes de entrar em ação. Lá vem eu com uma palavra difícil de novo, né? Que é vibração, Fernanda, entrar em ação, que doidice é essa? Calma que eu vou explicar direitinho, fica tranquila aí. O que acontece? Quando eu falo de vibração, um jeito fácil de você entender, na verdade, sobre vibração é quando você pensa numa estação de rádio, por exemplo, né? Então, uma estação de rádio, para você ter acesso à informação que aquela estação está divulgando, né? Você precisa sintonizar na mesma frequência dessa rádio, não é verdade? Então, se eu quero ouvir uma música lá que toca muito numa rádio, sei lá, um número tal FM, eu tenho que sintonizar a frequência do meu rádio nesse númerozinho aí, para poder acessar essa informação. A mesma coisa acontece com os seus pensamentos, tá? O pensamento, cada pensamento, ele emite uma frequência e essa frequência carrega uma determinada informação, tá? Então, se eu tenho muitos pensamentos ali de uma frequência de medo, de ansiedade, de culpa, né? Eu estou ali numa determinada frequência de pensamentos. Se eu fico sempre sintonizada nessa frequência, eu só tenho acesso aos mesmos tipos de pensamentos, tá? Para eu acessar pensamentos numa outra frequência, eu preciso treinar.
né, os meus pensamentos para chegar nessa mesma frequência. Então, eu preciso sintonizar o que está aqui dentro, fazer essa sintonização para eu acessar, né, o que está do lado de fora, que seja da mesma frequência. Deu para entender direitinho? Espero que sim, tá? Então é isso. Cada pensamento emite uma frequência que carrega uma determinada informação. Então, para você criar alguma coisa diferente na sua vida, você tem que trabalhar a sua frequência para acessar ações que tenham a mesma frequência, tá? Para você conseguir aí trazer essa coisa que ainda está ali no mundo, né, vibracional para essa realidade física. Beleza? Deu para entender? Então vamos lá. Só que o que acontece? Se a gente tivesse que saber a frequência de cada um desses pensamentos, e isso é medido, tá, cientificamente, mas se a gente no dia a dia tivesse que saber isso, ia ficar muito difícil, né? Não tinha como. Então, a gente tem dentro do nosso corpo um guia para a gente saber isso aí, que são os nossos sentimentos. Então, sempre que você estiver sentindo algo negativo, é um sinal que você está numa frequência diferente daquilo que você quer criar. Então, qual é o seu trabalho? É você trabalhar a sua vibração, ou seja, trabalhar os seus pensamentos para você começar a acessar uma outra frequência aí mais alinhada com aquilo que você quer. Beleza? Então, os exercícios de vibração, eles servem para isso, tá? Eu dei essa explicação toda aí, mas no dia a dia, o que vai acontecer? Você vai perceber, estou sentindo isso aqui, beleza. Aí você vai fazer uma associação. Que pensamento eu estou tendo nesse momento que está me trazendo esse sentimento? Aí, ok. Aí você vai identificar, pensamento X. Beleza. Agora você vai começar a trabalhar esse pensamento, criando um novo pensamento que te traga um outro sentimento que tem uma frequência ali um pouquinho maior na escala, tá? Então, vamos dizer que você está com um pensamento aí que te traz um sentimento de raiva. Você está com raiva de alguma coisa que aconteceu na sua vida, você está ali muito irritada, né? E aí você para e pensa, beleza, estou sentindo raiva. Qual o pensamento que está me trazendo isso? Fulano falou isso de mim e eu fiquei com raiva dele. Aí você vai pensar, beleza, isso é verdade? Não, não é verdade. O que ele falou não é verdade, por isso que eu estou com essa confusão aqui dentro de mim. Então, que novo pensamento eu posso colocar em cima disso aí para me trazer um pouquinho ali acima da escala vibracional? Então, eu saí de um lugar de raiva para um lugar, por exemplo, de contentamento, talvez, né? Talvez o contentamento seja um pulo muito grande, mas percebe isso? Então, existe uma escala de frequências, né? Que você pode acessar no livro da Esther e do Jerry Hicks, tem uma escala dessa, mas se você pesquisar na internet, você vai achar várias escalas aí que tem o sentimento, né? E as vibrações. Então, se você conseguir subir, aliás, os sentimentos e as frequências, desculpa. Então, se você conseguir subir um pouquinho nessa escala que você encontrar, você já trabalhou a sua vibração e você já está aí caminhando um pouquinho mais em direção àquilo que você quer criar. Beleza? Então, vamos lá. Então, existem vários exercícios de vibração. Também, se você pesquisar na internet, você vai achar um monte de coisa. Eu hoje trouxe 3 que eu entendo que são essenciais para você trabalhar diariamente e tornar isso a TPM mais produtiva, tá? O primeiro deles é a meditação. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre meditação, né? É um tema que está muito aí em voga ultimamente, mas às vezes eu percebo que as pessoas ainda têm uma visão muito mística sobre meditação, né? Assim como tem uma visão mística aí sobre vibração, tem uma visão mística aí sobre meditação. E meditar é simplesmente aprender a se tornar uma observadora dos seus pensamentos. Então, quando a gente está no dia a dia ali, né, a gente acorda com o mesmo tipo de pensamento, pensando nos mesmos problemas, naquele piloto automático, a gente se conecta completamente nessa nossa rotina de pensamento também. Então, quando eu paro para meditar, é como se eu saísse
né, daquele lugar e eu olhasse de fora. Então eu começo a observar aqueles pensamentos e a não me conectar mais com eles. Então eu percebo que eu não sou necessariamente aqueles pensamentos, que eu posso fazer escolhas diferentes com relação àqueles pensamentos. Entende? Então a prática da meditação nada mais é do que isso. É você aprender a se tornar uma observadora dos seus pensamentos. E o que isso te ajuda aí com relação ao seu TPM? Pô, a TPM é uma fase do ciclo que é muito comum a gente ter uma enxurrada de pensamento negativo sobre nós mesmos. Não é verdade? Quem nunca aí chegou na TPM, aí começa a pensar, nossa, minha vida tá uma merda, tudo dá errado para mim, eu não vou dar conta, eu tenho muita coisa para fazer e não vou dar conta, né? Não é assim que acontece? Então, é bem comum, é uma fase do ciclo mas é uma fase do ciclo ativa, no sentido de que eu tenho esse impulso para a mudança, mas ao mesmo tempo o nosso corpo, a disposição do nosso corpo, ela já diminui. Então eu tenho um impulso para a mudança, mas a minha disposição para entrar em ação, ela diminui. E aí eu entro nesse conflito, não vou dar conta, não vou conseguir, tá tudo ruim, né? Tá tudo mal. Então, quando você pratica a meditação diariamente, você já vai estar com esse hábito de não se conectar tanto, né, com esses pensamentos negativos na TPM, tá bom? E isso vai tornar sua TPM muito mais produtiva. Beleza? Então vamos lá. Segundo exercício de vibração é o exercício de você escrever sobre as suas intenções naquele dia, né? Então, é o exercício de clara intenção. Você realmente acordar de manhã e escrever pelo menos 3 intenções claras que você tem para aquele dia. Não precisa ser nada muito mirabolante, não, tá? Pode ser uma coisa simples, por exemplo. Pode ser, eu vou tomar o meu café da manhã e eu vou estar super atenta ao gosto do que eu vou comer e eu vou beber um café bem quentinho, docinho para quem gosta ou não docinho. Entende? Pode ser uma coisa simples. É simplesmente para você criar esse hábito de colocar clara intenção em tudo que você vai fazer. Então, o exercício é esse. Todo dia de manhã, você vai escrever mesmo, e é importante nesse começo, pelo menos, escrever 3 intenções claras para aquele dia, tá? Com o tempo, fica tranquila, você vai criando o hábito de sempre estar direcionando o seu pensamento antes de uma nova atividade, né? Aí você já vai, cada atividade nova que você for fazer, você já vai, opa, como é que vai acontecer isso aqui? Vou pegar o carro e vou até o médico. Então, ao invés daqueles pensamentos habituais que a gente tem, né? Nossa, o trânsito, e vai ser isso, eu vou pegar muito sinal, e eu vou chegar no médico, vai ter uma fila enorme. Começa a treinar outros tipos de pensamento, que vai ser tranquilo, que você vai conseguir pegar um atalho, que você vai chegar lá no médico e já vai estar perto da sua vez. Entende? Então, é um treinamento mesmo. E aí você começa a treinar também com relação às suas atividades, as atividades que você tem que realizar durante a TPM. Porque muitas vezes, e é natural, né, como eu falei, essa é uma fase que a nossa disposição física diminui, então muitas vezes a gente já começa uma atividade na TPM já dizendo que não vai conseguir. Entende? Então, se você pratica diariamente a clara intenção, quando chegar nesse momento aí, isso já vai estar tão natural para você que você, antes de começar a atividade, você já vai estar praticando novos pensamentos e, consequentemente, vai ter acesso a essas ações inspiradas e vai realizar a atividade de uma forma muito mais tranquila e se tornar muito mais produtivo na sua TPM. Beleza? Vamos lá, então. Terceiro exercício, né? Terceiro exercício é o exercício da gratidão. Eita, outra palavrinha aí, né, que ganhou uma conotação meio uauá, né? Gratiluz, não sei o quê. Nada contra, adoro tudo. Mas eu quero, mais uma vez, trazer para um lugar mais prático aí do negócio, tá? O que acontece? Quando a gente pratica a gratidão, primeiro que já é comprovado também que o nosso próprio cérebro, né, produz aí dopamina e que nos traz mais motivação ainda para a gente continuar aí
em ação, né, em direção ao que a gente quer alcançar. E a segunda coisa é o seguinte, é você praticar, reconhecer os passos que você já deu até agora, ao invés de estar olhando o que ainda falta. Entende? Então, é sair do lugar do que falta para o lugar do que você já alcançou. Né? É o tal do copo vazio, copo cheio mesmo. Né? E é uma coisa que a gente precisa praticar. Então, quando eu pratico diariamente a gratidão, de realmente, né, eu reconhecer, tem várias possibilidades, né? Mas tipo assim, chegar no final do dia e reconhecer 3 coisas pelas quais eu sou grata naquele dia, né? Quando eu faço isso, eu reconheço isso, eu consigo fazer isso também com relação ao meu planejamento como um todo, né? Inclusive, dentro do curso, né, de produtividade cíclica, eu dou eu explico, né, um ritual mesmo, para você criar um ritual da gratidão. E eu até indico que ele seja feito na fase ovulatória, esse ritual no caso, porque esse é o momento do ciclo que naturalmente a gente já aceita o fluir da vida, sabe? A gente já está é uma fase mais passiva do ciclo, a gente já está mais empática, mais compreensiva, inclusive com a gente mesmo. Então eu pratico esse ritual da gratidão nesse momento, reconhecendo, né, as vitórias naquele ciclo, o que eu alcancei naquele ciclo. E aí, qual é a fase depois da ovulatória? É a pré-menstrual, né? A famosa ITPM. Então, percebe que eu já venho de um lugar dessa prática de reconhecer o que eu fiz. Se eu faço isso de forma consistente, todos os ciclos, eu começo a chegar na minha TPM com mais clareza de que aqueles pensamentos não são verdadeiros. Entende? De que eu não fiz nada, de que eu não dou conta, de que eu não faço nada direito. Não, porque eu já comecei a reconhecer o quanto eu andei até aqui. Entende? Então, o terceiro exercício é esse, é o exercício da gratidão, quando você pratica ele e pratica o ritual da gratidão na fase pré-ovulatória, você já chega na TPM reconhecendo tudo que você alcançou ali naquele ciclo. Então, você não passa a não se conectar tanto aí com esses pensamentos, né, de que você não vale nada e de que você não consegue alcançar o que você quer, tá bom? Beleza? É isso aí. Então, vamos lá. Por que é importante, né? Eu indico que você faça esses exercícios diariamente, né? E por que é importante, pelo menos nesse começo, que você coloque isso na sua agenda, no seu calendário. Porque nem sempre é fácil a gente criar um novo hábito, né? Quando a gente começa a trabalhar a nossa vibração, é na verdade um novo hábito. A gente está há muitos anos, praticando o hábito de estar no piloto automático, né? De pensamentos negativos, de pensamentos de que as coisas não estão caminhando como a gente quer. Então, para eu criar um novo hábito de pensamento, eu preciso realmente praticar aquilo diariamente. Então, eu sempre indico que qualquer novo hábito que você queira criar, você realmente separe um tempo na sua agenda para ele, até que ele vire um hábito. Que você não precise mais se relembrar de que você precisa fazer aquilo, tá? Então, qual é a ideia? É você pensar, quanto tempo por dia eu consigo dedicar a esses 3 exercícios. Vamos dizer que você só tem aí 10 minutinhos para fazer uma meditação, 5 minutinhos para fazer um planejamento de segmento, 5 minutinhos para fazer a gratidão. Então, 20 minutinhos ali do seu dia, você vai realmente colocar na sua agenda, de preferência com alarme para tocar aí no celular, para você praticar esses exercícios, beleza? Meditar, começar a observar os seus pensamentos, escrever 3 intenções para aquele dia e no final do dia agradecer, pode ser aí também por 3 coisas que você realizou naquele dia. Beleza? Então, qual a dica que eu dou, né? Como que você coloca na sua agenda para que você realmente realize isso, né? Primeira coisa eu já falei também, que é a questão de você saber quanto tempo, né? Você pode dedicar de forma realista, né? Lembra sempre que você tem 24 horas no dia. Dessas 24 horas, 60% a 70% você passa só fazendo as atividades básicas, né? Dormindo, comendo, trocando de roupa, tomando banho.
Então, sobra ali 30% a 40% do seu tempo para você fazer tudo que você precisa. Então, seja realista na hora de definir quanto tempo você tem para realizar essas atividades, tá? Segunda coisa, leve em consideração o momento do dia que você tem mais disposição para aquilo, tá? Às vezes pode ser logo no iniciozinho da manhã, né? Assim que acordar. Eu hoje em dia medito assim que eu acordo, né? Antes de pegar celular, antes de entrar aí no mundo real, digamos assim, eu já faço a minha meditação. Mas é importante que você tenha essa clareza. Assim que acordo, é bom eu fazer isso. Qual o momento que eu vou fazer a meditação? Qual o momento que eu vou fazer o planejamento de segmento, a clara intenção? Qual o momento que eu vou fazer a gratidão, né? O exercício de gratidão. Posso fazer de manhã em relação ao dia anterior? Você escolhe. É importante que você tenha essa clareza, porque assim como você varia ao longo do ciclo menstrual, você também varia ao longo de um dia, né? E é muito específico. Cada mulher é única, cada pessoa é única. Então é importante que você tenha essa consciência. Então, separei quanto tempo, qual o momento do dia que eu vou colocar aquilo ali, beleza? E aí você vai colocar na sua agenda isso aí. Terceira coisa, experimentar. Aliás, terceira coisa, colocar esse novo hábito logo depois de um hábito que você já possui. Gente, isso é uma estratégia simples, mas que funciona muito. Faz pouco tempo que eu entrei em contato com essa estratégia, ela chama empilhamento de hábitos, e eu tenho feito com várias coisas aqui, e realmente funciona muito. Experimenta. Se você já tem um hábito, por exemplo, eu já tenho o hábito de meditar, então se eu posso colocar o exercício de clara intenção logo em seguida, melhor, porque eu já saio ali automaticamente, eu já vou fazer esse outro exercício. Então, pensa no hábito que você já tem e coloca esse novo hábito aí logo depois desse hábito, ou logo antes desse hábito, tá bom? Beleza? E a quarta coisa é você experimentar formas diferentes de realizar essa atividade de acordo com as fases do ciclo. Então, se, por exemplo, você na fase menstrual, por exemplo, você tem muitos sintomas físicos, você só quer ficar deitada, não sei o quê, faz sua meditação deitada mesmo, sabe? Não precisa ficar naquela posição de meditação. Não precisa. Encontra um lugar que seja confortável para que você consiga realizar aquilo, para que você colha os benefícios desse exercício. Entende? Então, observa aí, experimenta aí formas diferentes de fazer mesmo. Então, se você escreve em lugares diferentes, às vezes você escreve no seu caderninho, na fase pré-menstrual, vamos dizer, ou menstrual, que você está menos disposto, que você acorda, mas tem mais preguiça ali, né, para levantar. Então, escreve a clara intenção num caderninho. Agora, nos outros dias, quando você está mais disposta, você pode escrever no seu computador, no seu celular, enfim. Vai experimentando formas que funcionem para você em cada uma das fases do ciclo. Você vai perceber que algumas vão funcionar mais em umas fases do que em outras, e é normal, e tá tudo bem. Beleza? Então é isso. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Pratiquem esses exercícios. Depois vem aqui, comenta aqui como que está sendo para você. Comenta aqui também se você tiver alguma dificuldade em relação a algum desses exercícios que eu citei, que eu posso te ajudar e responder, né? Melhor te dar alguma dica para você enfrentar essa dificuldade, tá bom? Eu tenho certeza que quando você começar a praticar esses exercícios todos os dias, isso vai se tornar um hábito mesmo e vai transformar completamente a sua produtividade durante a TPM e durante todas as fases do ciclo, tá bom? Um beijo! Que maravilhosa você que chegou aqui até o final. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, compartilha com uma amiga sua e aproveita para se inscrever aqui no canal para curtir a página Produtividade Cíclica lá no Facebook e me seguir lá no Instagram, @Produtividade Cíclica. Lembre-se sempre que ser mulher e ser cíclica é um presente da natureza. Acredite no poder do seu ciclo.